Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje trago-vos aqui o primeiro vídeo desta série de regresso às aulas. É a primeira vez que eu faço uma coisa destas, por isso vamos ver como é que corre. Para o primeiro vídeo vou-vos falar aqui da minha experiência do secundário e da faculdade, que foram duas experiências completamente diferentes. Por isso eu espero que vocês gostem e então vamos lá começar. Então, para começar, vou falar um bocadinho do secundário, de como é que foi e pronto. Então, no 10º ano eu escolhi Humanidades, nós temos que escolher uma área no décimo ano, e eu escolhi Línguas e Humanidades porque eu era péssima e ainda sou a matemática e a químicas e essas coisas todas. Por isso, eu queria uma área que não tivesse nada disso, que puxasse mais pela criatividade, que fosse mais de escrever e de ler. E pronto, então fui para Humanidades, tive História, Português, Espanhol, Geografia e pronto. O meu 10º ano foi um ano super tranquilo, apesar de eu ter ido para uma turma nova, todos os meus amigos do básico foram para Ciências, eu fui a única que fui para Humanidades, então fui para uma turma nova, conheci amigos que ainda tenho até hoje, que ainda faz parte do meu grupo de amigos até hoje. Por isso, tive bastante sorte nisso de fazer amigos e de criar amizades que duram até hoje e que somos praticamente inseparáveis. Tanto no básico também, eu também tenho amigos do básico até hoje, que são mesmo, nós estamos praticamente todas as semanas saímos. E pronto, então o meu 10º ano foi super tranquilo. Eu fiquei na mesma escola, apenas mudei de turma. E pronto, então o 10º ano foi muito tranquilo, não há assim nada que eu possa dizer, não há assim nada que eu me lembre, basicamente. O 11º ano, aí sim eu acho que foi um ano muito mais puxado. Eu lembro-me que para mim foi o ano mais difícil dos três. O 12º ano nem tanto, mas o 11º eu lembro-me que foi muito puxado e mesmo eu tive algumas dificuldades não para fazer o ano, mas lembro-me que tive assim, algumas dificuldades, principalmente em História, que é uma matéria muito extensa e é muito chata, porque ainda apanha a parte das dinastias, e para mim isso é uma seca total, mas pronto. Então pronto, o 11º ano foi assim. Também pela questão de termos os exames, também acho que torna um bocadinho mais difícil, e pronto, eu tive exame de Geografia e Espanhol. Acho que foi isso. Não tive mais. Eu não sei se tive só estes dois, eu já não me lembro, sério, já não me lembro, mas sei que tive Geografia e Espanhol e tive boas notas. Eu gostava muito de Espanhol, de Geografia também gostava. Passando para o 12º ano, que eu acho que foi o ano que eu mais gostei, eu também gostei muito do meu 10º ano, porque lá está, foi super tranquilo, as aulas eram muito... eu achei a matéria até muito acessível, mas achei o 10º ano até muito tranquilo. E então, o 12º ano também, obviamente que é o ano em que temos mais pressão, porque é o ano em que nós vamos entrar para a faculdade, então mesmo nós acabamos por exigir um bocadinho mais. Mas o 12º ano, então, eu só tinha aulas de manhã, à tarde, como eu e os meus amigos, nós morávamos todos muito perto, e a escola também era muito perto, então acabávamos sempre por ir sair à tarde, acabávamos por nos juntar às vezes, eu lembro-me que chegámos-nos a juntar para estudar para os exames, e no 12º ano também tive a viagem de finalistas, também gostei muito. E eu recordo com muita saudade desses tempos, porque eram tempos super bons, não havia problemas, os únicos problemas era tipo a escola, era estudar, e nós achávamos, pelo menos eu achava que era uma seca autêntica estudar, e se pudesse voltar, não me importava nada de ficar um ano a estudar e depois ter 3 meses de férias. Por isso, eu gostei muito do meu secundário, aliás, eu gostei muito da minha escola em geral, eu nunca tive muitos problemas. Então, no 12º ano, também tive a minha viagem de finalistas, fui para Benalmádena, foi uma loucura autêntica, foi muito bom. Foi uma loucura boa, não fiz nada de grave, não fiz nada assim de, meu Deus, o que é que eu tinha na cabeça. Apesar de, nessas alturas, é quando nós podemos e temos outro tipo de liberdade e queremos experimentar outras liberdades, mas eu acho que foi muito boa a minha viagem e gostei bastante, e também é outra coisa que eu recordo com muito carinho e gostei muito da minha viagem. Passando então para o final do ano, 12º ano, fiz os exames de História e Português. Eu não era uma aluna também assim não era aluna excelente, mas também era muito má, eu era mediana. Passando então agora para o final do 12º ano, em que nós temos que fazer o exame de Português e de História, e eu não consegui passar a Português. Então os meus amigos todos passaram e acabaram no secundário, foram para a faculdade,
Eu acabei por ficar a fazer mais um ano, acabei por ficar a fazer português, então foi uma espécie de ano sabático para mim. Por um lado, eu ainda bem que não entrei logo, porque eu acho que não estava preparada. Porque primeiro ainda não sabia muito bem aquilo que eu queria e depois ainda não tinha muita maturidade para ir para uma faculdade, não é? Então acho que nós somos muito novos para escolher aquilo que nós queremos fazer para o resto da vida e também acabamos por ter muita pressão em que temos que ir para o secundário, temos que ir para a faculdade, temos que ir para a faculdade, temos que começar a trabalhar. E por um lado, ainda bem que tive esse ano, pude pensar aquilo que eu queria, escolher exatamente aquilo que eu queria, ver muitas opções. Também foi o ano em que eu tirei a carta, por isso foi um ano em que eu aproveitei para fazer muitas coisas. E pronto, então chegou o meu final do ano sabático, vá. Acabei português, fui inscrevi-me então inscrevi-me na faculdade, não. Fiz os ingressos para a faculdade e eu entrei logo na minha primeira opção, que era História da Arte. Eu sei que nós podemos pôr até 6 opções e eu entrei logo na primeira. Eu já não me lembro muito bem o que é que eu meti nas outras opções, mas sei que incluía História, História com outra coisa, História Moderna, acho eu, e Sociologia. Bem, foi assim uma coisa qualquer. E também meti Publicidade e Marketing, mas eu entrei logo na primeira opção, que foi História da Arte. Entrei para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi assim uma loucura. Primeiro porque há uma grande discrepância do secundário para a faculdade. E também quero dizer que na faculdade que eu fui, eu já tinha lá amigos meus, tinha lá a minha melhor amiga e um amigo meu também, que eram do meu grupo de amigos. Portanto, a minha adaptação na faculdade foi um bocadinho diferente. Apesar de eu, obviamente, passamos pelo período de adaptação e de conhecer pessoas novas, saber que tinha ali alguém que era tão próximo a mim e que já estava lá há um ano, já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam, ajudou-me bastante para ter ali uma espécie de segurança caso alguma coisa acontecesse. E depois do que eu vos vou contar, realmente, se eu não tivesse lá os meus amigos, eu não sabia como é que as coisas tinham ocorrido, mas pronto. Então, entrei em História da Arte, fiquei muito contente, fui para a Faculdade de Letras, fiquei igualmente contente, porque lá está, já tinha lá os meus amigos, já ouvia mil e uma histórias da faculdade, como era só festas e loucura, e eu era uma miúda nova, queria ter experiências, queria, sei lá, arriscar-me, sair da minha zona de conforto, e pronto. Como eu não sei como é que é nas outras faculdades, mas eu vou falar em minha, em letras, quem quer ser prachado, pronto, eu quis ser prachada porque, eu sei que isto é um bocadinho controverso, mas, na minha opinião, quando se quer conhecer pessoas novas e integrar-nos, e, sei lá, uma maneira mais fácil, não é que seja a única maneira, nem que se nós não formos para a praxe não conhecemos pessoas nem nada disso, eu conheci pessoas fora da praxe, mas o que eu quero dizer é que eu acho que é uma maneira mais fácil de termos outras experiências e pronto, eu ia aberta a isso, eu queria muito para ser prachada e toda a experiência. Também quero dizer que no ano em que eu entrei em 2013, acho eu, ou 2012, bem, já não me lembro, mas quando eu entrei ainda não tinha acontecido nada daquilo de MECO, nem toda a polémica da praxe, portanto, quando eu entrei não havia nada disso, a praxe ainda era a praxe da faculdade e, portanto, ainda tinha muita aderência, as pessoas não falavam, portanto, era tudo muito tranquilo, pelo menos a minha, lá está. Eu não sei como é que é nas outras faculdades, eu apenas estou a falar da minha experiência e da minha faculdade. Pronto, então, o que é que eu estava a dizer? Pronto, o que é ser prachado na faculdade e depende do curso, em letras, tem várias comissões e cada comissão corresponde a um curso. Eu, como era de História, pertencia à História, não tinha a comissão de História para a praxe. Os meus amigos, como foram para a tradução, tinham a praxe de novos cursos, porque englobava vários cursos, e depois também havia a praxe de estudos europeus e línguas, literaturas e culturas. Acho que é isso. São várias comissões que agregam vários cursos. Pronto, e então eu na minha comissão tinha História, História da Arte, Arqueologia, Filosofia e acho que era só isso. Pronto, então eu apesar de estar lá os meus amigos na faculdade, só que como eles eram de outra comissão e de outros cursos, eu queria conhecer pessoas do meu curso e queria integrar-me à minha maneira, não é? Porque como eu já tinha lá os meus amigos, obviamente eu queria também conhecer outras pessoas.
Pronto, então, lá fui eu para a praxe. Quero já dizer que na praxe foi tudo tranquilo. Obviamente não foi assim nada de especial. A minha praxe em história não houve assim nada de casos graves como houve depois de outros lados. Mas basicamente o que nós fazíamos era cantar. Eu depois também escolhi dois padrinhos. E é engraçado para quem quer entrar no espírito. Obviamente que não estou a dizer que a praxe é a melhor coisa do mundo, é nada disso. Mas na minha altura e na Carolina que eu era naquela altura, eu achava giro e achava importante participar, porque, pronto, é sempre uma memória que fica. Entretanto, eu comecei a dar então com o pessoal de História, só que agora sim é que começa a verdadeira experiência, pelo menos a experiência do meu primeiro ano, porque eu não me adaptei muito bem no grupo em que eu estava. Ou seja, eu não sei porquê, nem sei muito bem onde é que começou, nem onde é que houve a falha, mas eu comecei a ver que no primeiro semestre, nas primeiras semanas de praxe, a coisa até corria mais ou menos e começa-se a formar grupinhos e pessoas a darem-se melhor com outras. E pronto, nós ali somos os calores, as pessoas que estão, os trajados são os doutores e depois aqueles que estão no quarto ano, porque a faculdade é só até 3 anos de curso, são os veteranos. E então, basicamente, os doutores ajudam os calores a integrarem-se na faculdade, a explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam. E isso, por um lado, até é bom, porque em praxe, pronto, há uma grande discrepância de secundário para a faculdade. Ali na faculdade ninguém vos explica nada, ninguém vos dá resumos, não há um livro em que vocês pegam na página X e vocês começam a estudar. Por isso, por um lado, era bom estar lá na praxe com o meu curso, porque ia-me ajudar no futuro. Ia-me ajudar para perceber, sei lá, cenas de aulas, para meter resumos e pronto. Só que, infelizmente, as coisas não correram tão bem assim. Eu comecei a ver que alguns doutores, ou seja, o pessoal que já estava no segundo e terceiro ano, começava-me a pôr um bocado de parte. Do género, eu chegava a um sítio e dizia bom dia e literalmente faziam isto. E ao início eu achava que, ok, se calhar sou eu que não falei, ou se calhar fui eu que percebi mal, ou se calhar sou eu que sou assim da nova aqui. E eles também não querem dar muita confiança. Porque eu confesso, eu também não sou aquela pessoa que chega e é logo muito expansiva. Eu também, primeiro eu fico assim um bocadinho a observar e depois aos poucos vou-me ambientando. Então, pronto. Se calhar, em parte, eu a culpa, claro, que não é só de um lado, mas... Porque o meu papel ali, eu era calor, então o papel deles era basicamente... Eu estou a falar deles porque é no geral, mas eu senti mais isto na parte das raparigas, vamos ser sinceras. E então, pronto, como eu era calor, o que eu queria era integrar-me e o que eu senti foi mesmo um grande afasta, tipo... Eu realmente não me sentia integrada ali e senti que não estava ali bem e que estava a mais. Só que, lá está, primeiro semestre, primeiros tempos, pensei, não vou já pôr de parte, não vou já afastar-me, vou tentar ao máximo integrar-me. Então eu começava a falar e dizia olá, e era super simpática. Só que via que, sei lá, também não estava a ser eu e acabava por ser muito forçado, porque realmente elas não me queriam conhecer. E, sinceramente, eu não percebo porquê, o que é que aconteceu. Ao ponto disso. Só para vocês verem o ponto que escalou. Que, obviamente, que eu depois, passado uns tempos, comecei a ver que estava ali tão indesejada, ao ponto dos meus próprios colegas caloiros de não me falarem, ou de falarem mal, ou de, por exemplo, estarem num grupo e do género eu chegar e calarem-se. E obviamente que, pronto, como eu era mais velha, então eu não era tão, entre aspas, cordeirinha, e não era tão... eu vou fazer tudo o que os outros querem só para impressionar. E isso é uma coisa que eu tenho e sempre tive e que gosto muito disso em mim, que eu sou muito... tenho muito a minha personalidade, sei muito aquilo que quero e o que não quero, portanto, não vou fazer só para agradar os outros ou só porque fica bem. Obviamente que toda a gente já fez isso e eu lá está, no início também fiz um bocadinho para tentar adaptar-me e integrar-me, mas vi que chegou a um ponto em que não estava ali a fazer nada e que claramente essas raparigas não foram com a minha cara mesmo. Portanto, então, como os meus amigos do secundário estavam
pertenciam a outro curso, um e outro lado, eu comecei então a juntar-me a eles, porque via que estava ali a mais e que realmente eu não me sentia ali bem. Só para vocês verem a estupidez e a maturidade das pessoas, chegou a um ponto que, pronto, no meu tempo não havia... Quer dizer, havia o Instagram, mas ainda estava muito no início e o que se usava mesmo era o Facebook, na sua forma pura e crua. Grupos para tudo, grupos para isto e para aquilo, então era só o Facebook. E pronto, então nós tínhamos o grupo de história da comissão e um dia eu cheguei ao grupo e então, isto só para dizer que antes de concluir a história, eu ia sempre maquilhada, tanto para a escola secundária como para a faculdade, eu andava sempre maquilhada. Sempre. E então, um dia cheguei lá ao grupo do Facebook da comissão e vi lá um palhaço. E pensei, ok, isto se calhar não é para mim. E depois a legenda era do género, este palhaço está melhor maquilhado que ela. Ou, já não me lembro o que é que era, porque já foi há imenso tempo. Mas era qualquer coisa assim do género. E eu, ainda ingênuo, não é? Para pensar, não, isto deve ser uma brincadeira entre eles lá, porque eles dão-se, eu não me dou, então deve ser totalmente uma brincadeira ali com eles, não deve ser comigo. E mais tarde eu vim a saber que claramente era para gozar com a minha cara. Mas pronto, então como eu vi que aquilo estava assim tão mal parado, pensei, não, eu não estou aqui a fazer nada, estou aqui a fazer papel de parva, vou, mas então dar-me com os meus colegas no secundário, que também estão lá na faculdade, e basicamente foi isso que eu fiz. Eu afastei-me então do meu curso, continuei a ser prachada com eles, mas pensei, não vou estar aqui a fazer nada. Obviamente que depois houve imensa coisa de tu não queres estar connosco, tu é que não queres estar connosco, tu é que queres afastar-te. Mas obviamente que se eu fui tão recebida assim, via toda a gente amiga, toda a gente a dar-se bem, e eu era posta de parte a torto e direito, então claramente que eu não ia estar ali a fazer nada e pronto. E elas ficaram mesmo a ser muito másinhas para mim. Obviamente que isto é só um resumo do meu primeiro ano, dos meus primeiros 2 semestres. Mas o que eu quero dizer com isto, a moral da história, é que, apesar de tudo, eu não me deixei que elas me afetassem, porque eu pensei, bem, se eu ficar num canto, é isso que elas vão querer e vão ficar, entre aspas, felizes. Então não vou dar esse lado. Então afastei-me por completo, continuei a fazer a praxe até ao fim. No final do ano, do meu primeiro ano, eu disse que queria sair daquela praxe, queria ir para a praxe de novos cursos para estar com os meus amigos. E basicamente foi isso. Então, acabei o meu primeiro ano e mudei de praxe. Continuei em História da Arte, no curso. Obviamente que eu gostava de ter amigos e ter partilhado aulas e ter tipo aquelas memórias de estávamos na aula X e isto aconteceu e não sei o quê. Mas também não fico triste, porque apesar de tudo o meu primeiro ano, apesar de ter acontecido isto, não, para mim é só um pormenor, porque como eu tinha lá amigos ainda do secundário, acabou por tornar tudo também muito melhor. Então eu ia às festas com eles, conheci os amigos deles, integrei-me super bem no outro grupo. Portanto, isto para mim foi apenas um pormenor e não tipo um drama. Por isso a moral que eu quero trazer aqui é que mesmo que vocês não se adaptem num sítio, obviamente que falar é fácil, não é? E na altura também fiquei um bocado triste e um bocado recalcada, não é? Porque ninguém espera ser recebido assim. Mas, tanto isto na faculdade como na escola, não se deixem afetar só porque um grupo de pessoas é claramente estúpido e quer apenas, sei lá, sentir-se superior de alguma maneira. E foi exatamente o que eu não fiz, que eu não deixei que elas me afetassem. Foi isso que eu fiz, basicamente. E pronto, então, o segundo ano, passado o primeiro ano, passado este, entre aspas, drama, porque lá está, para mim isto foi só um pormenor. Eu adorei o meu primeiro ano na mesma, fiz muitos amigos, diverti-me imenso, fui a imensas festas, baldei-me a aulas também, portanto, isto lá está, foi só mesmo um pormenor do meu primeiro ano. E eu quis contar mesmo porque eu acho que é importante, muitas vezes não se fala disto, não se fala de... Nem toda a gente se integra facilmente na faculdade ou na escola secundária, por isso o que eu quero dizer é mesmo não se deixem ir abaixo. E se vocês não têm amigos, encontrem outras pessoas, sempre de cabeça erguida e felizes, porque é isso que interessa. Pronto, o meu segundo ano ainda foi melhor, porque como eu tinha mudado de praxe, elas ficaram todas acessadas, literalmente, e foi ótimo para mim, porque eu conheci o David, começámos a namorar, fiz mais amigos, tive 2 afilhadas. Eu vou deixar aí umas fotos a passar para vocês verem o meu antes e o meu depois. Não mudei muito, portanto. Tive 2 afilhadas, que foi ótimo, eu adorei. Tive uma em cada ano, foi uma experiência muito boa.
No meu terceiro ano também adorei bastante, apesar de, pronto, o terceiro ano é sempre aquela melancolia de ai, está a acabar, isto é tão bom. E verdade, eu se pudesse, eu estou sempre a dizer isto, para mim a faculdade foi os melhores tempos da minha vida, e se eu pudesse tinha tipo mais uns quantos e voltava atrás só para reviver mais uns tempos, porque é muito bom. Cresci imenso como pessoa. Às vezes não é muito bem o que se aprende na faculdade, mas sim aquilo que nós aprendemos em certas coisas, e isso foi ótimo porque desenvolveu muito a minha capacidade de pensar, de resolver problemas e pronto. Basicamente foi isso. Eu lembro-me quando foi a Queima das Fitas, estava toda a gente super feliz porque acabou o curso e uma nova etapa, e eu estava só a dizer chorar porque eu não queria sair dali porque aquela era a minha zona de conforto. Eu estava ali bem, conhecia tinha amigos, íamos a festas, tínhamos tipo uma espécie de rotina em que estávamos todos juntos, convivíamos imenso. Basicamente foi isso, a minha experiência da faculdade. Em relação ao curso História da Arte, eu gostei, acho que é um curso giro, é preciso estudar muito, principalmente arte mitologia, porque eu não tinha muitas bases disso, e para mim quando eu cheguei lá foi tipo, foi um choque. Se fosse hoje, eu tinha escolhido outro curso, porque pelo menos na Faculdade de Letras acho que o programa de ensino ainda está muito desatualizado, é muito antigo, ninguém nos prepara para o mercado de trabalho. Agora, se fosse para um museu, para uma galeria de arte, eu não sabia fazer nada, literalmente nada. Por isso, acho que devia investir mais na parte de promover estágios, promover, sei lá, temos mais casos práticos, mais aulas práticas e não tudo tão teórico, porque na realidade o que vai contar é mesmo o que nós fazemos no dia-a-dia, o prático, né? Porque o teórico podemos sempre pesquisar. Mas pronto, esta foi a minha experiência de faculdade e de secundário. O secundário foi sempre muito tranquilo, a faculdade, pronto, a iniciativa aquele pequeno. E quer dizer uma coisa também que me esqueci, que pronto, é importante também, que não é só coisas más. No final do meu segundo ano, muitos calores, não é? Os calores tinham sido calores comigo e até mesmo outras pessoas vieram pedir desculpa pela forma como tinham agido comigo, que realmente tinham errado. E pronto, então a coisa ficou amena, ficou tudo tranquilo. Eu acho que também a coisa acabou assim, o desfecho, porque lá está, eu não mostrei a minha parte fraca. Sempre disse, ok, se vocês não querem ser meus amigos tranquilos, eu vou para o outro lado, tranquila, e foi o que eu fiz. Continuei a divertir-me, continuei a ir a festas, continuei super bem, e elas acabaram por ver que pronto. Obviamente que falar é fácil, e agora também que sou mais velha, tenho outra maturidade. Se calhar se fosse na altura, se fosse eu agora e estivesse a passar por isso, se calhar tinha agido de maneira diferente, não sei. Se calhar, aliás, eu acho que tinha feito o mesmo, tinha ignorado, tinha ido para o outro lado e tinha nas tintas para aquelas pessoas. Mas pronto, esta foi a minha experiência, espero que vocês tenham gostado. Em suma, o meu secundário foi ok, a faculdade foi ótima, maravilhosa, tenho memórias imensas, tenho amigos que tenho até hoje, lá está, amigos para a vida da faculdade. E pronto. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo aqui da nossa saga de regresso às aulas. Este vídeo está enorme. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. E não se esqueçam de dar like, subscrever, comentar, por favor. Tchau!